Olá, meus queridos telespectadores, hoje o assunto é duplamente quentíssimo envolvendo o Lula, né? Primeiro ele indiretamente mandou a turma do Bolsonaro aí parar de chorar, engoliu o choro ali e entendeu o que vai acontecer com eles. Também prometeu novas taxas contra os Estados Unidos, né? Bom, esse basicamente é o título do nosso assunto de hoje. Eu vou dar uma leve introdução com contexto aqui para você. O Bolsonaro, durante os dias de ontem e antes de ontem também, passou por um julgamento ali no STF, no qual foi confirmado que ele entrou com esse processo aí como réu junto com seus aliados, né? O assunto envolve ali a tentativa de golpe, né? E também outros sujeitos estão respondendo no processo daquela data ali, que se eu não me engano foi de 8 de janeiro, né? Juntamente a isso, todo mundo sabe que Bolsonaro e Trump eram parceiros abertamente ali na época que o Bolsonaro era presidente do Brasil, né? E então, de tabela, a gente já sabe aí que Lula não vai muito com a cara do Trump, né? E, bom, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu vou direcionar vocês para as notícias após a vinheta. Fique aí para vocês ficarem sabendo o melhor dos melhores. Vambora! Notícias do Titio. Bom, primeiro falando sobre Lula, né, que comentou sobre o Bolsonaro. Nas manchetes aí está dizendo muito, pare de chorar e caia na realidade, né? O presidente Lula não economizou palavras ali ao falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, durante a coletiva de imprensa no Japão. Ele disse que caia na realidade, né? Se referindo ao fato de Bolsonaro ter se tornado réu no STF por tentativa de golpe. Lula ainda criticou a ideia de anistia, dizendo que pedir perdão antes do julgamento é como admitir a culpa, né? Bom, pra quem não sabe, teve uns 2 últimos vídeos do meu canal aí, eu vim falando sobre Bolsonaro nessa questão do STF. Bolsonaro vendo ali, né, o cerco fechar sobre a defesa dele, né, e também sobre o caso dele, que acabou se tornando réu, começou a ter uma ideia equivalente de anistia para tentar, né, melhorar a sua situação, né? Então Lula justamente já comentou sobre isso e já está buscando anistia, deve ser porque o Bolsonaro já deve estar se sentindo culpado, já deve estar sabendo que vai perder, né? Então foi nesse sentido aí, basicamente, o comentário de Lula, caso você não tenha entendido ainda nas redes sociais o que aconteceu, tá? E ele foi além também, né, abre aspas aí, ele sabe o que fez, tentou contribuir para o meu assassinato e de outras autoridades, né? Fecha aspas, Lula disse aí de forma muito firme, né? Lula também deixou claro que não vai dar palpite sobre o julgamento, mas que espera que a justiça faça o seu trabalho. Bom, para quem entende de Lula e que para quem entende de Bolsonaro, sabe aí que Lula, vendo o desempenho, né, do julgamento contra Bolsonaro, que foi de certa forma unânime, né, para a condenação, a favor da condenação do Bolsonaro, entende ali que Lula está muito tranquilo, está esperando que a estratégia dele seja feita com muita tranquilidade, né, de ver o seu opositor prejudicado. Então, assim, a gente entende aí as palavras de Lula, o que ele quer dizer, né, de forma aberta ou não. Foi isso que aconteceu nesse último dia, tá? Bom, indo para a parte 2 aí, Lula também promete taxar produtos dos Estados Unidos, né? Não para por aí. Lula falou sobre o tarifaço de Trump, que impôs taxas de 25% sobre produtos brasileiros como aço e alumínio. E o presidente foi firme, né? Se o recurso da OMC não funcionar, vamos taxar produtos americanos, né? Ele ainda criticou a política comercial de Trump, dizendo que essas medidas vão prejudicar os próprios Estados Unidos, elevando a inflação e juros, né? E completou, o protecionismo não ajuda ninguém, né? Fecha aspas. Será que essa guerra comercial vai esquentar ainda mais, né? Será que o Brasil tem peito para aguentar alguma competição de taxas ali contra os Estados Unidos? Bom, visto essas duas formas, né? Tanto da notícia do Trump quanto da notícia do Lula, a gente vê que Lula já é um pouco mais oposto ao Bolsonaro no sentido de imposto, né? Lula empurra muito mais imposto para a população pagar. E também a gente vê outra questão aí, que Lula não tem medo de colocar taxa não, né? Se a gente for analisar friamente, desde o início do governo, as taxas aumentaram bastante, né? Principalmente quando se trata de produtos importados, né? Então aquele, nesse caso, já está planejando ali, meio que por cima, ou comentando sobre
taxar produtos americanos também, né? Será que o povo brasileiro fica como no meio dessas duas histórias aí, né? Vendo um ex-presidente ser condenado, outro presidente atual que já foi condenado, descondenado e eleito, falar sobre mais taxas ainda sobre a população. Bom, eu gostaria sinceramente de entender a sua opinião sobre esse caso, né? Se você tem alguma teoria aí, alguma análise que você acredita que esteja para acontecer futuramente, eu gostaria de te ouvir. Aí deixa aí nos comentários, beleza? Então, basicamente por hoje é só, né? Vamos ficar aí com essas notícias de hoje. Amanhã tem mais notícias, como sempre, quentinhas para você, resumida, de forma bem simplificada. A gente tá de olho no que importa, né? Então vamos ficar aí com a musiquinha de sempre. Vamos lá. Tchau, tchau. Até amanhã.